Olá, eu sou o Mestre Filho e junto com meus amigos Jader, Messias, Fabrício Calil e Pedro Rangel, iremos apresentar um pouco sobre o efeito estufa, suas vantagens, suas desvantagens e muito mais. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é uma concentração de gases em volta da Terra que funciona basicamente exatamente igual a uma estufa, que é aquela que é feita para conservar plantas e frutas, etc. Como podemos ver nessa imagem, os raios solares que são emitidos, parte deles é refletido e outra parte é absorvido justamente por essa camada de gás, por essa estufa. E é essa absorção da energia solar que é responsável para manter a temperatura do nosso planeta, que hoje em dia gira em torno de 15 graus Celsius. Caso não houvesse essa camada de gás, essa estufa, a temperatura seria de menos 18 graus. Então podemos ver que o efeito estufa tem uma extrema importância na nossa vida, no nosso viver. Os principais gases presentes nessa estufa são o dióxido de carbono, CO2, que ele é gerado através da queima de combustíveis, queima do carvão mineral, queima de florestas também, desmatamento. Temos também o metano, CH4, um gás tóxico que surge através da digestão de herbívoros e também na decomposição do lixo orgânico. Temos o óxido nitroso, o N2O, que ele é gerado nas atividades agrícolas, principalmente na aplicação de fertilizantes. Temos o CFC, que é o clorofluorcarboneto, está presente nos aerossóis, em sistemas de refrigeração, entre outros. E também o vapor d'água, o H2O, que surge através da evaporação da água. A emissão excessiva desses gases é que trazem alguns prejuízos. E é isso que Fabrício vai explicar. Olá, meu nome é Fabrício Calil Carvalho e eu vou tentar explicar um pouco sobre como o efeito estufa age de forma negativa nas nossas vidas, na vida terrestre. Assim, antes de entrar nessa parte, eu gostaria de ressaltar que o efeito estufa, ele nunca foi o vilão que estão botando ele sendo agora. Pelo contrário, o efeito estufa ele foi de suma importância para ocasionar e possibilitar, a vida terrestre, já que o efeito estufa ele funciona como um grande cobertor para o nosso planeta, ele esquenta o nosso planeta. E a gente sabe que em temperaturas muito extremas, tanto muito altas, tanto muito baixas, frio e calor extremos, não é possível a gente conseguir uma vida assim, a humana muito menos, e pouquíssimos animais vão conseguir sobreviver nesse tipo de temperatura, tanto muito baixo, tanto muito alta. E aí que a gente chega no problema. O efeito estufa, ele era um herói muito grande, só que com os princípios da ação humana, ele tem se tornado um vilão. O que tem sido observado no planeta é que as temperaturas estão aumentando, as geleiras estão se derretendo, os mares invadindo algumas cidades, algumas até já nem existem mais. E as mudanças climáticas estão aí, a gente consegue perceber ela diariamente, tanto para o frio e para o calor, mais rígidos. E como isso é possível? Assim, o efeito estufa, ele é possível através da nossa camada de ozônio. E de forma natural, como acontecia antes, a vida na Terra era possibilitada em quase todos
os lugares do planeta, pois os raios solares que vinham de lá e era bloqueado pela camada de ozônio eram, assim, como eu posso dizer, eram o necessário para haver vida terrestre. Só que essa camada de ozônio, através, tem sido bem destruída, assim, vamos dizer, pela ação humana. Isso está sendo possibilitado através da emissão de gases, como nas fábricas, possibilitando a emissão de dióxido de carbono para a camada de ozônio e assim tendo destruída. Outra coisa que é muito assim difícil de se lidar é com os combustíveis fósseis e na obtenção de energia. Na Europa, muito da obtenção de energia que existe lá ainda é através do óleo, queima de óleo, e também a grande causa do que ocorre para fazer com esses gases esse combustível seja queimado também através da gasolina. Então, os próprios carros são um problema para a natureza. O que está sendo agora tentado para diminuir isso é passar de carro a gasolina a carro elétrico. E o que a gente espera é que isso realmente melhore. Outro grande problema para isso acontecer, isso ocorrer, são as enormes fazendas de gado, porque o gado, ele através do esterco, ele pega e emite gás na atmosfera, que também acaba prejudicando a camada de ozônio. Assim, o que eu quero que vocês compreendam é que o cobertor ele está se esquentando mais e mais através da ação humana, e isso é muito prejudicial para nós porque não é possível existir vida terrestre em temperaturas muito altas, porque a gente morreria de calor. Por exemplo, se a gente vê na atualidade, a Europa acabou de passar por algumas temperaturas absurdas. Teve alguns lugares que chegaram a 50 graus, muitas pessoas morreram. No Canadá, aqui, se a gente pegar na América do Norte, sempre foi um lugar que fazia muito frio, chegou a 50 graus, muitas pessoas morreram de calor. Então a gente percebe que o problema que é ocasionado pelo efeito estufa interfere gradativamente assim na vida terrestre. Se a gente não tentar fazer alguma coisa, a vida terrestre talvez não consiga nem mais existir e isso vai ser destruído pelos próprios humanos. Tem alguns outros problemas também, como as geleiras. As geleiras elas estão se derretendo. E tem problemas enormes nisso, porque as geleiras elas são basicamente uma das maiores fontes de água doce que a gente tem. E também com o derretimento das geleiras, além de perder água doce, a gente vai subir em muito o nível do mar. E o que vai ser visto é que muitas cidades vão ser engolidas. Muitas pessoas vão morrer. E nós já temos um problema de superlotação no planeta. E isso só agravaria mais o problema, pois vários terrenos, né, seriam inundados e não seriam lugares próprios para habitação. É isso, eu acho que eu já falei demais. E vocês perceberam que
com a ação humana sendo mais incisiva, a camada de ozônio está sofrendo bastante e a gente vai sofrer bastante. Então, o que a gente tem a fazer é colaborar para que isso diminua, de certa forma. Olá a todos, eu me chamo Pedro Rangel e então, como nós podemos relacionar essa questão da industrialização com o aquecimento global? Primeiro que a industrialização ela vai começar na Inglaterra por volta da metade do século XVIII e vai ser um fenômeno que vai ter seu marco aí com a mudança do trabalho manual para uma indústria mecanizada. E justamente por conta dessa mudança, dessa transição, vai propiciar um aumento nas emissões dos gases de efeito estufa, que são principalmente o dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, que é o CH4, o N2O, e gases que vai trazer o aumento da superfície. Então o efeito estufa, que inicialmente era um processo natural, um fenômeno natural, vai ser acentuado, né? Logicamente, por conta desse aumento das emissões dos gases de efeito estufa. Essa ação humana, em um tempo, em um certo período, vai trazer a ideia do aquecimento global, né? Esse fenômeno que acontece em todo o globo e que é sinônimo, que traz a ideia do aumento da temperatura média global. Podemos perceber que a industrialização vai ser um marco para podermos analisar essa mudança climática. E desde o início da industrialização nós temos uma fonte energética muito grande de combustível fóssil. Isso é preocupante. Hoje ainda temos essa fonte que é com petróleo. É fonte que não fica só, né? Porque nós sabemos que tem a questão do desmatamento, né? Das queimadas, que também são fontes produtoras desses gases. Mas nós vemos um aumento significativo, principalmente nesses gráficos que mostram o tamanho e emissão desses gases, que traz aí a gente a ideia do aquecimento global. Então, nos dias de hoje, como nós sabemos que a população só vem aumentando, obviamente, e consequentemente a produção nas fábricas também, o risco de aquecimento global também só aumenta. Como nós percebemos no gráfico, que a China e os Estados Unidos são os maiores emissores de CO2 no mundo. Os mesmos são responsáveis por 40% da emissão de CO2. E nós vemos que é de 1850 a 2021 em escala de milhões, né? Então é bem preocupante, né? O Brasil está aí entre o 7º e o 4º, né, na posição de maiores emissores de dióxido de carbono no mundo. Então, pensando nisso, o IPCC, que é um programa intergovernamental sobre mudanças climáticas, um programa em conjunto da ONU com a Organização Meteorológica Mundial, programa esse que transmite essas informações sobre as mudanças climáticas, ele estima que em 50 anos a temperatura a nível global aumentou 1 grau Celsius. E a estimativa é que que até 2100 essa temperatura vem aumentar até 4 graus Celsius. Então nós podemos afirmar que essas mudanças climáticas e meteorológicas já são esperadas, né? Porque esses processos de transformações acontecem o tempo todo. Mas nós temos que ter essa atenção, né? A velocidade dessas mudanças, dessas transformações, porque na maioria das vezes são causas antropológicas, né? Ou seja, da responsabilidade do ser humano, né? Como é o caso do aquecimento global. Bem,
Meu nome é Messias Lázaro e eu vou falar um pouco sobre o que é o negacionismo ao aquecimento global, ou então, né, como também chamado, o negacionismo climático. O negacionismo climático, ele é qualquer prática contrária à ideia de que a Terra realmente estaria aumentando a sua temperatura, elevando a sua temperatura, né? E aí com isso surge o porquê dessa elevação da temperatura, que geralmente é por conta de atividades que ocorre a liberação de dióxido de carbono, né, CO2, como a queima de combustíveis fósseis, a fabricação de cimento e também essa grande prática, né, essa grande prática capitalista, muitas vezes com atividade imensa, sem pensar nos riscos que pode trazer ao planeta, essas práticas industriais. E com isso, né, temos que ter um pouco de consenso, porque o que diz, né, todos os cientistas, é que a temperatura da Terra realmente está aumentando, né, de forma alarmante. E com isso, temos que tentar mitigar os efeitos desse aumento, né, da temperatura. E com isso, né, já apresentado o que é, né, essa contradição, são aquelas pessoas que não acreditam que a temperatura da Terra esteja aumentando. Os negacionistas ao aquecimento global geralmente são pessoas que são patrocinadas por essas empresas vigentes, né, emissoras desse dióxido de carbono e uma das principais contribuintes do efeito estufa, como, por exemplo, empresas petrolíferas, empresas de mineração de carvão e muito mais. Então, as pessoas que geralmente são as negacionistas, os cientistas, os políticos que apoiam essa vertente, na maioria das vezes elas são patrocinadas por esse tipo de empresa e por isso elas dizem que a Terra não estaria aumentando a sua temperatura, né? E aí abre espaço um pouco para falar sobre os argumentos que essas pessoas usam. Geralmente são argumentos fracos, frágeis e de fácil entendimento para tentar convencer todas as pessoas. Geralmente eles falam que a Terra está passando por mais um processo, né? Um processo normal, que seria essa alta na sua temperatura, que seria uma flutuação da sua temperatura, e que logo depois a sua temperatura iria abaixar, iria entrar em uma era meio que glacial, né? Então, eles tentam, de certa forma, criar o discurso mais breve e mais bonito possível, de forma que as pessoas fiquem realmente entretidas e comecem a apoiá-las também. E muitas vezes as pessoas acabam sendo convencidas por esse tipo de discurso de fácil acesso, né? A Terra está aumentando a sua temperatura sozinha, isso não é culpa nossa. E em um mundo, né, capitalista, o que acontece é que as pessoas realmente elas se apegam a esse tipo de discurso e começam a apoiar esse tipo de vertente. É como mesmo Donald Trump, né, que era um grande negacionista lá nos Estados Unidos, e Bolsonaro aqui no Brasil, que acredita que as queimadas da Amazônia realmente não acontecem, que é uma mentira, e que realmente, não, tá de boa tudo que tá acontecendo lá na Amazônia, por causa que tem demais, não sei o que, a gente tá cuidando, somos brasileiros, sabemos cuidar, sendo que na verdade é tudo uma mentira, realmente tá pegando fogo em tudo, e isso tá só piorando as consequências do efeito estufa, né? Aqui no Brasil, geralmente, né, uma pesquisa feita pela Datafolha aponta que 15% da população elas são realmente negacionistas ao aquecimento global e acreditam que esse processo não esteja acontecendo aqui. Porém, 85% da população brasileira realmente acreditam que esse tipo de processo está acontecendo, que realmente estamos emitindo bastante gases e que isso pode ser realmente nocivo para o nosso planeta. E de acordo, né, com as pesquisas, entra um fato importante que é sobre o nível de escolaridade das pessoas que realmente falam que o planeta está passando por esse aquecimento e as pessoas que são negacionistas, né? E geralmente as pessoas que são negacionistas, muitas das vezes elas nem teve acesso ao estudo. E
com essa ideia, né, dos negacionistas trazer esse discurso bem articulado, assim, de forma simples e objetiva, acabam, de certa forma, convencendo essas pessoas e, com isso, essas práticas vai ganhando mais força, né, o que é algo ruim. Então, eu fico por aqui e a ideia, né, central mesmo, é que todo mundo se conscientize que estamos passando realmente por um aquecimento global e que as práticas capitalistas não tomem todo esse poder de conseguir mudar o rumo do nosso planeta. E é isso. Olá, meu nome é Jada Queiroz Rocha e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a geopolítica do aquecimento global. O aquecimento global, ele é um tema muito discutido politicamente, tanto é como já falamos do negacionismo ao aquecimento global, e ele também gera conflitos, principalmente em países que são mais vulneráveis a ele, países no Oriente Médio e países no Nordeste da África, como a Etiópia e a Somália. As pessoas desses países, obviamente, vivem ali em situação de fome e miséria, tentam fugir deles. Então, elas vão para a União Europeia, para os Estados Unidos, só que lá elas são rejeitadas. Então elas acabam ficando sem ter para onde ir. Isso acaba gerando muitas mortes. E discussões feitas por líderes na Unesco, no Pentágono, dizem que o aquecimento global ainda vai matar muito mais pessoas. Então, é por isso que é um tema que precisa ser discutido por líderes, e aí que entra a geopolítica do aquecimento global, né? E para discutir esses temas, são organizadas as conferências ambientais. As conferências ambientais são exatamente feitas para discutir esses assuntos, os impactos ambientais que o mundo vem causando. Essa preocupação começou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em meio à Guerra Fria. E a primeira conferência aconteceu em 1972 e ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo. Lá foram discutidas metas para diminuir o aquecimento global, ver como poderia diminuir os danos a países afetados. E nisso vem, durante muitos anos, tendo várias conferências para discutir isso, mas você não vê grandes avanços. Uma prova disso é o Protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, que traz medidas rigorosas para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Entretanto, ele não foi assinado pelos Estados Unidos, que é o segundo país que mais polui no mundo. Então, e eles falaram isso porque eles não assinaram, porque isso afetaria a economia deles. Então, você vê que quando toca no bolso, realmente os países fogem disso. E de lá para cá você vê muitas coisas acontecendo, muitas mudanças, muitas conferências, até que no ano passado aconteceu a COP26, foi a última conferência que aconteceu. Também apareceu uma menina, uma ativista chamada Greta Thunberg, que vem se viralizando nas redes sociais de 2020 para cá, e ela falou que a conferência foi um fracasso completo. A Greta tem declarações dessas, é por isso que ela é um meme ambulante. Mas ela tá até que certa, né? Mas, entretanto, especialistas no assunto, especialistas em situações climáticas, dizem que nunca houve um avanço como esse. E, se você for analisar, obviamente há avanços na emissão de gases do efeito estufa, mudança de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. Entretanto, sobre o que eu estava falando, sobre os países afetados sobre isso, foi feitas negociações para criar um fundo para esses países, e essas negociações não foram para frente. Então, isso diz muito. Esses países que são afetados vão continuar sendo afetados e que seja. E em contraponto a isso, a gente tem muitas coisas acontecendo em prol a medidas que diminuem o aquecimento global, principalmente na União Europeia, que você vê muito disso. Várias fabricantes e montadoras de carro produzindo carros elétricos, incentivando o consumo de carros elétricos e híbridos também.
No Brasil você vê cada vez mais energia eólica e energia solar. Isso não só por causa do aquecimento global, mas também porque essas duas energias são mais baratas para o Brasil. Então, aí você vê, né, que tem que mexer no bolso para poder dar algo de bom, para poder ter alguma mudança, né? Cash is king. E é isso, né? A gente vê que há mudanças, mas no fim a Greta tem seus pontos, né? Porque essas conferências realmente não estão indo muito para frente. Mas o que a gente pode esperar agora é uma luz no fim do túnel e esperar as cenas dos próximos capítulos.